Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vocês já ouviram mensagem muitas vezes nesse texto, pelo tempo que a igreja participa da promessa de fé. Eu esperava que vocês fossem preencher o cartão só depois da mensagem. Eu não falei ainda o lado mais importante, deixamos para hoje à noite. Você pode pegar o cartão de volta, escrever outro, tá bom? Se você mudar de ideia, mesmo que já entregou, pode refazer, não pode, pastor Rômulo? Pode, né? Pode fazer o segundo e dizer, este equivale. Eu quero agradecer aos irmãos pelo convite. Tem sido um tempo muito agradável para nós. Você pode não acreditar, mas eu tenho descansado. Desde que cheguei, eu estou mais descansado agora do que quando cheguei aqui nesses dias. Tem sido muito boa a comunhão com os irmãos, aqueles que nós temos tido oportunidade de estar mais junto. Certamente, se tivéssemos oportunidade, estaríamos com todos, mas assim não é possível. Orem pelo nosso trabalho na missão, também pelo trabalho em Batatais. Vocês nos apoiam já há muitos anos como missionário, pastor Almir também. E eu, quando estou lá, ajudo no trabalho, ajudo a nossa igreja em Orlândia, de quarta-feira também, pregando. E nós vamos começar agora uma parte que não sabemos quando termina. Vamos começar a construção. Já compramos 3 lotes de terreno lá, um loteamento. Compramos em termos, estamos pagando ainda, né? Pagamos aluguel do salão, pagamos a prestação dos lotes e vamos fazer agora o projeto de construção. Vamos procurar um arquiteto, queremos fazer um projeto total, embora a pretensão é de fazer uma parte logo e sair do aluguel, porque o aluguel é muito caro. A gente passa a tentar encurtar esse prazo, né, de pagar um aluguel e entrar então já numa parte construída. Orem por nós nessa etapa, o pastor Almir está imbuído desse propósito e nós queremos começar isso antes do final do ano ainda, aprovar o projeto. O terreno foi liberado agora, coisa de 1 mês e meio atrás, é um loteamento, ele estava sendo feito saneamento e foi liberado. No dia que eles liberaram, nós recebemos uma carta dizendo que já estava aberto para projetos. O pastor Almir me ligou, eu falei para ele que estava com o papel, o aviso, né? Ele falou, vamos lá amanhã dar uma olhada. E nós fomos lá, isso era 3 dias depois que eles entregaram. E chegou lá e falou assim, estou frustrado. Eu falei, como? Acabaram de entregar o terreno, né? Ele falou, não, eu queria ser o primeiro a cavucar aqui. Já tinha máquina trabalhando em todo o loteamento, né? Pessoas já iniciando, esperando, já tem coisas sendo construídas lá em pouco mais de 1 mês. Então, não somos o primeiro, mas queremos iniciar esse ano. Então, as suas orações certamente vai nos ajudar. O pastor Romo falou sobre, quando o TBM começou, a promessa de fé dele e da família já sustentava missões. É assim na AME, sim. Todo missionário, ele é estimulado, nós não podemos dizer obrigado, mas é um critério da missão, que ele, na primeira reunião pública que ele faz, ele adota um missionário, que ele tem a promessa de fé dele, ele já tem a sua oferta missionária. Então, o primeiro membro, o primeiro visitante que chegar naquela igreja, já vê lá no quadro, o que é isso aqui? Isso aqui é o nosso quadro de missões, temos um missionário, pelo menos um já é adotado. A nossa congregação é nova, está começando, vamos pagar terreno, construir, mas nós já esse ano fizemos a conferência, já aumentamos mais 2, já são 12 projetos apoiados pela igreja. E o alvo do pastor Almir é que a cada ano, pelo menos 2 novos projetos sejam adotados. Temos conseguido isso desde o início. Então, ore por nós também, porque queremos que a igreja tenha sempre essa participação especial de ofertar
para missões. Eu acredito, como o pastor Rômulo, que a promessa de fé é o melhor caminho, é a melhor opção para se levantar recurso, porque a gente percebe que no Brasil inteiro, as igrejas que mais estão fazendo por missões, numericamente falando, financeiramente falando, são aquelas que têm adotado a promessa de fé. Consegue levantar muito mais recurso do que qualquer outro método. Então é uma coisa que funciona, e através dos anos as igrejas que têm feito isso têm experimentado grande bênção de perceber que o seu trabalho progride para a glória do Senhor, porque se missões é prioridade da igreja, não é justo que uma igreja não esteja fazendo missões. Ela precisa colocar como algo prioritário o fazer missões. Esse texto talvez seja o mais pregado, o mais lido, o mais ensinado, quando se trata de promessa de fé para missões. Mas nós sempre temos que repisá-lo, temos que passar de novo por ele. E eu quero hoje à noite ler com os irmãos 2 Coríntios 8, os primeiros 9 versículos desse capítulo, que você já quase sabe de cor, tantas vezes que já ouviu mensagem em cima desse texto. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Você percebe que aqui tem uma redundância? Graça já é algo dado, mas aqui faz questão de dizer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Obrigado, Senhor, por esse culto que tem nos estimulado a servir o Senhor com alegria, e que a sua palavra agora possa falar também aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Quero dizer ao irmão Humberto que eu vou continuar orando por você, viu? Não só oração aqui, nossa igreja estará orando, e Deus tem um plano na sua vida, maravilhoso, você ainda vai louvar o Senhor com toda alegria, nós cremos nisso de todo o coração. Eu tenho defendido uma tese com relação ao trabalho missionário, de que a evangelização do mundo, através de missões, é possível quando cada crente confia-se a si mesmo ao Senhor, e por ter confiado-se a si mesmo ao Senhor, ele também confia aquilo que o Senhor tem lhe dado, os seus bens materiais, aquilo que vem a ele pela mão, pela graça do Senhor, porque tudo que temos é porque Deus tem nos dado. Nada do que eu tenho foi conseguido por mim mesmo. Foi Deus que me deu, foi Deus que me concedeu. Eu estava, há 3 anos atrás, implantando a promessa de fé numa igreja em São Paulo, uma igreja do Movimento Batista Regular. E eu vou voltar lá agora, esse final de ano, para uma segunda conferência. Eles já tiveram outras, estão adotando vários missionários já nesse período. E eu fiquei surpreso, porque um dos filhos do pastor daquela igreja é o pastor auxiliar dele, é o pastor de jovens, e o outro é músico. Ele trabalha com o coral e com a parte musical, ele é formado em música, uma igreja tem uma qualidade muito boa na parte musical. Mas surpreendeu, o pastor falou: pastor, a gente pode fazer algo especial na hora de recolher
os cartões da promessa de fé, porque o meu filho tem feito um projeto e ele quer saber se pode. Eu falei, o critério é da igreja, os irmãos façam como achar melhor. Ele falou, nós vamos fazer então no final, quando o irmão pregar a mensagem domingo à noite, nós já vamos entregar o cartão naquele dia, à noite mesmo. Não entregaram nada antes, e tinham sido instruídos pelo pastor a entregar no começo do culto. A igreja estava cheia. Eu creio que poucas pessoas talvez estavam ausentes daquele culto, pelo que eles comentaram ali. E foi interessante, eu fiquei emocionado naquele culto, pastor Rômulo, porque quando eu passei a palavra ao pastor e o filho dele, o pastor de jovens, que veio fazer aquele encerramento, e de repente ele falou, todos vamos ficar de pé, e nós vamos agora orar e preencher o nosso cartão, todos juntos. Todos tinham caneta, tinham papel na mão, e fizeram aquilo de uma maneira, eles receberam junto com o cartão, uma caneta, com a inscrição da promessa de fé, a implantação da promessa de fé, algo muito bem planejado, que eu fiquei surpreso de ver aquela organização de uma igreja que estava começando a fazer o trabalho. Ele já sabia como funcionava, ele só estava implantando na igreja, mas já tinha contato com pastores que faziam a mesma coisa, inclusive com o pastor Sérgio, lá da Igreja Esperança, que é muito amigo dele. E nós, então, de repente, eles apagaram a luz, né, da igreja, ficou tudo escuro, e cada membro tinha uma lanterninha elétrica de pilha, né? E acenderam aquelas lanterninhas. E foi interessante, todos vinham à frente enquanto cantavam e traziam. O pastor me pediu para ficar junto na plataforma. Era uma coisa linda, aquelas luzinhas andando pela igreja, né? Todos vieram e depositaram ali o cartão. Eu fiquei emocionado de ver que os estudos que eles deram preliminarmente na igreja, não era só a conferência, mas uma preparação que houve, tinha preparado o coração daquele povo para contribuir, e eles fizeram com uma alegria, com singeleza realmente, uma coisa que marcou muito a minha vida, embora esteja envolvido com isso há muitos anos. E nós vamos voltar lá agora em novembro, para uma segunda conferência na igreja. Eles têm crescido ano a ano, e tem sido já um estímulo para outras igrejas, ali naquela região da zona leste da capital de São Paulo. Então, irmãos, uma igreja estimula a outra. O que a gente vê uma igreja fazendo, serve de estímulo. Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, esse texto lido aqui principalmente, ele estava escrevendo com esse propósito, estimular os irmãos da igreja de Corinto a contribuir para a obra, a ofertar para que o trabalho de Deus recebesse os recursos necessários. Muito se fala em crise, e eu não acredito que crise atrapalha a obra de Deus, porque a obra é de Deus. Os recursos para a obra missionária vêm do Senhor, e no meio de dificuldades muito grandes, nós podemos manter o nosso propósito, porque nós dependemos do que Deus vai fazer em nossa vida. A promessa de fé oferece essa oportunidade para cada crente ser um instrumento de Deus para ofertar muito além do que a sua capacidade humana lhe permite. Não é alguma coisa simplesmente recolher uma oferta, por isso é chamado promessa de fé, é um compromisso de fé. Alguns não gostam dessa palavra promessa, porque ela é muito religiosa, parece que é uma ideia de prometer, sei lá, tem um cunho religioso. Use a palavra compromisso de fé, não importa. O importante é que você entenda que está fazendo um voto. Você está dedicando de uma maneira especial, uma oferta especial, para exclusivamente ser usada para sustentar a obra missionária. Agora, crise o mundo sempre teve. A primeira crise começou quando o pecado entrou no mundo. De lá para cá o mundo vive em crise. Nós nunca vamos ficar livres de crise. Então, se olhar para a crise, nós vamos paralisar o trabalho de Deus. Crise é uma situação que sofre mudanças. Já passei por muitas crises na minha vida, vou passar por tantas outras. Eu nasci ouvindo falar em crise, vou morrer ouvindo falar em crise, mas eu não vou permitir que nenhuma crise me impeça de servir a Deus. Por quê? Porque está acima da situação humana, daquilo que nós podemos entender como situação que pode ser revertida. Agora, geralmente nas crises,
é que nascem as visões mais profundas da necessidade de fazer o trabalho de Deus. É interessante que, normalmente, os movimentos missionários se fortaleceram. Quando você estuda, e eu sempre gostei muito de história da igreja, você percebe que nos movimentos de despertamento missionário, sempre eram em situações de crise, de dificuldade, às vezes financeira, às vezes de autoridade, às vezes crise familiar, mas de repente o trabalho missionário começa a se desenvolver de uma maneira diferente por causa de uma crise existente. Alguém aceita a crise como um desafio para fazer de maneira mais adequada o trabalho do Senhor. Agora, existe uma crise que é um problema sério na vida do crente. Essa é uma crise que nós temos que lutar com ela constantemente. E eu quero que você abra sua Bíblia em um versículo de Mateus capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Eu estou esperando porque eu quero que você esteja com o versículo aberto para essa leitura. 6,24 de Mateus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Entendeu bem o versículo? Esse texto fala de uma impossibilidade para o crente. Veja bem que é Jesus falando aqui. Ele diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, nem brasileiro. Nós temos a fama de dar um jeitinho em tudo. Nisso aqui não, com Deus não tem jeitinho. Porque ele está dizendo claramente: ninguém pode. Ninguém envolve nós brasileiros. Nós não podemos servir a dois senhores. E ele dá a explicação em seguida: porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E aí então ele entra na explicação do contexto, do que ele está tratando em todo o capítulo 6 aqui em Mateus. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa é uma crise complicada, porque a grande luta da maioria dos crentes é que eles tentam servir a Deus e às riquezas. Não serve nenhum e nem outro. Ele não usufrui nem da riqueza e nem das bênçãos de Deus, porque ele entra numa grande impossibilidade. O mesmo capítulo 6, aí de Mateus, no versículo 33, um pouco mais embaixo, Jesus diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e as coisas que são moradia, alimento, vestimenta, que está no contexto desses versículos, vos serão acrescentadas. Irmãos, eu louvo a Deus todos os dias pelo suprimento das minhas necessidades. Deus tem suprido tudo durante toda a minha vida. Certamente tem suprido a sua também. Não que não haja dificuldades. Muitas vezes você tem passado por dificuldades. Mas Deus é aquele que supre. É Deus quem cuida. Nós temos que aprender como cristãos que Deus cuida de nós. Nós não podemos querer cuidar de nós mesmos, porque nós não vamos fazer melhor do que Deus. Você não pode cuidar melhor de você mesmo do que Deus pode. Então, essa confiança de não servir às riquezas, não é não ter riqueza não, viu? O texto não está condenando alguém que tem riqueza. A Bíblia, em parte alguma, condena alguém por ser rico, por ter mais bens materiais, de forma nenhuma. Aliás, você vê até incentivo, né, de pessoas sábias que sabem ganhar mais, que sabem colocar a mão num negócio e ver aquilo prosperando. São pessoas que têm sabedoria nos negócios. Não tem nada errado em você ser rico, em ter mais, ter recursos, sejam eles quais forem. O que está sendo condenado aqui é servir ou tentar servir a riqueza, que é chamado aqui de Mamon, o Deus da riqueza. E os crentes às vezes tentam viver dessa forma, servindo a Deus e ao mesmo tempo servindo a riqueza. Olha, muitos têm se desviado do propósito de Deus por causa disso.
Eu vejo pessoas que Deus abençoa materialmente, e a bênção material os afasta da fidelidade a Deus. Quantos e quantos teriam histórias e mais histórias? Talvez você mesmo conheça muita gente que hoje está distanciado de servir a Deus, porque ele melhorou de vida financeiramente falando. Ele não tem mais tempo para Deus. Lá em Manaus, o pastor João estava dizendo, em um dos cultos agora na conferência, disse o seguinte: irmãos, eu estou orando para muitos de vocês não comprarem um sítio. Lá eles falam sítio, esses terrenos fora da cidade, onde a pessoa constrói uma casa de campo, simples, mas um lugar onde você começa a construir algo lá para passar o fim de semana. Aí sabe o que acontece no fim de semana? Sábado à tarde vai para lá, volta domingo à noite, depois do culto. Acabou a vida cristã daquela pessoa. Não, mas eu estou fazendo algo bom, eu estou construindo, eu estou plantando umas árvores frutíferas, lá estou melhorando a casa, mas precisa disso? Isso é uma prioridade? De repente ele perdeu a comunhão da igreja por causa de um bem material que ele orou tanto para ter. Deus deu e ele começa a usar contra ele próprio na sua vida espiritual. Muitas vezes você tem que orar: Senhor, não me dê nada que vá me tirar da comunhão com o Senhor. Eu tenho orado assim na minha vida: Senhor, não me dê nada que vá me afastar de servir o Senhor, com a mesma alegria de sempre. Eu não quero ter alguma coisa que sirva de empecilho, ainda que seja algo muito valioso, mas que vai me tirar a alegria de servir ao Senhor. Para quê que alguma coisa dessa? Que utilidade vai ter na minha vida? Não vai servir para nada. Vai se tornar um empecilho na minha vida, e perder a comunhão com o Senhor talvez seja a maior tristeza que um crente possa ter. Paulo escreve esse texto aos irmãos de Corinto para mostrar a eles que não é o fato de ter muito, porque em Corinto havia muita riqueza, uma cidade portuária com 2 portos. Naqueles dias ter um porto na cidade era símbolo de riqueza. E ele escreve falando das igrejas da Macedônia, uma região paupérrima, uma região que tinha conflitos, que tinha guerra, que tinha a miséria absoluta. Mas ele escreve demonstrando a alegria daqueles irmãos lá, que entendiam o que era a contribuição. E ele usa então para a igreja de Corinto 2 exemplos: o exemplo divino, quando ele usa o próprio Senhor Jesus Cristo, mas ele usa também o exemplo humano, que é esses irmãos que ele conhecia bem, e que inclusive eram mantenedores do sustento de Paulo, quando ele estava trabalhando na implantação da igreja lá em Corinto. Então veja bem que no versículo 1 do capítulo 8, tem uma expressão interessante: também, irmãos, vos fazemos conhecer o quê? A graça de Deus. Ele não está escrevendo aqui para mostrar apenas o que os irmãos da Macedônia estavam fazendo. Ele estava escrevendo com o propósito de mostrar que ali havia manifestação da graça de Deus. Talvez por isso tenha usado a redundância, né? Graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Ele queria insistir nessa tese de que era Deus que estava concedendo àqueles irmãos o que eles estavam sendo capazes de fazer. O que essa igreja faz por missões é porque Deus tem dado capacidade para vocês. Isso não vem de vocês mesmos. Naturalmente ninguém quer fazer isso, mas é a confiança que Deus tem esse propósito, e que você pode ser um instrumento humano usado por Deus para que as ofertas cheguem até o campo missionário. O texto fala que a oferta deles foi uma oferta de sacrifício. O versículo 2 fala que eram em circunstâncias desfavoráveis, situação de crise, né? Em muita prova de tribulação. Fala de profunda pobreza. A irmã sabe o que é profunda pobreza? É sair daqui hoje à noite e não ter uma casa para morar, é ir dormir debaixo de um viaduto, é não ter nem um barracão, como vocês usam aqui, para morar, né? Eu acho engraçado falar em barracão quando é uma casa, né? Barracão para nós é só uma barraca mesmo, né? Mas eu sei que aqui é uma casa de fundo, né? Uma edícula, né? Que é usado para moradia. Por isso que a igreja começou num barracão, né? Aqui o pastor sempre usa quem estava lá no barracão, né? Eu no começo não entendia bem o que era isso. Foi como quando o pastor João chegou em Sales Oliveira, vindo do Amazonas,
para implantar a igreja. Ele chegou e falou assim: eu estou muito alegre com os irmãos que me deram um rancho. Aí só tinha um irmão na igreja que tinha um rancho na beira do rio. Rancho para nós é uma casa na beira do rio, onde você paga, seria esse sítio lá do Amazonas, né? Mas ele falou: eu agradeço aos irmãos que me deram um rancho, aliás, me deram 2. E eu fiquei: mas quem que deu rancho para o pastor João? Depois fui conversar com ele. O rancho era uma cesta básica, né? Era um pouco de alimento. Ele tinha acabado de chegar e estava montando a casa lá, que é chamado rancho, né? Eu falei: ah, bom, agora então está certo. Então a gente tem expressões, né, que às vezes são muito regionais e não entendemos bem a princípio. Mas Deus tem suprido necessidades acima daquilo que nós poderíamos fazer por nós mesmos em todas as circunstâncias. Quando eu estudava lá em Viçosa, em Minas Gerais, eu me lembro que passou por lá um professor. Ele não era professor, ele deu uma palestra lá, embora ele era professor do curso, mas ele não estava lecionando naquela ocasião. E ele tinha vindo da Coreia, tinha visitado a Coreia naqueles períodos anteriores à sua passada por lá, na época em que a Coreia estava reconstruindo depois da guerra. Tinha tido aquela divisão, a guerra da Coreia, Norte e Sul, e ele tinha ido na Coreia do Sul e estavam reconstruindo. Já havia muitos crentes naquela época na Coreia do Sul, como hoje tem grandes igrejas ali. Você sabia que tem missionário coreano do Sul em todos os 5 continentes? Eles estão espalhados pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho, de várias denominações, várias igrejas, inclusive igrejas conservadoras também. E é interessante que esse pastor disse que tinha passado por lá, e eles foram com um pastor coreano, vários pastores brasileiros, conhecer o trabalho de reconstrução das cidades, daqueles pequenos povoados, estavam tudo em ruínas. E eles estavam visitando uma igreja coreana no interior, uma cidadezinha pequena. E andando por ali, o pastor coreano, com o tradutor, estava explicando para eles, e de repente passaram perto de uma pequena propriedade rural, e tinha 2 coreanos trabalhando lá a terra. Já viu aquele arado antigo? A gente tem até um hino que fala: quem tem posto a mão ao arado não pode olhar para trás. É só quem conhece o que é um arado que sabe por que não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, você vai fazer um caracol e não uma linha, um sulco reto, né? Você tem que estar olhando que o arado é o boi puxando, ou o burro puxando, e você aqui segurando. Eles passaram numa propriedade agrícola que estava um coreano puxando e outro segurando atrás, não tinha boi e nem burro. Agora você imagina um coreano que é franzino, puxando lá um arado desse e o outro atrás. Eles andavam mais ou menos 5 metros, parava, o outro virava o boi e o outro vinha aqui ser o condutor, e revezando, né? E eles pararam naquele sol escaldante. E o pastor coreano, todo alegre, disse: eles são membros da nossa igreja. Aí um dos brasileiros lá, não sei se foi esse pastor ou um outro, perguntou: puxa, mas na sua igreja ninguém tem um boi para emprestar para os coitados, né? Para que eles possam arar a terra com mais conforto, sem ter que arrastar o arado? E o pastor coreano fechou a cara, olhou para ele. Sim, nós tínhamos um único boi em nossa igreja, e era deles. Só que para a reconstrução do nosso templo, eles doaram o boi para ser vendido, para que a igreja fosse reconstruída. Aí o pastor disse: puxa, que grande sacrifício que eles estão fazendo. Ele disse: não é sacrifício que eles testemunharam, eles fizeram com alegria, porque disse: Deus vai devolver o boi na lavoura do ano que vem. É isso, irmãos, exige sacrifício sim, mas aquele que sacrifica por uma causa que é maior do que ele, não vê como sacrifício. Sacrifício foi o que Cristo fez por mim, por você. Nós não poderíamos pagar a salvação, foi nos dada de graça. Por isso Paulo diz aqui: vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Somente a manifestação da graça de Deus pode fazer um povo ser o que nós somos, um povo que contribui com alegria, porque entende que tudo vem do nosso Deus. E Paulo usa também o exemplo divino, né? Quando ele diz aqui: Jesus, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, versículo 9. Para quê? Para que nós nos tornássemos ricos. Eu sou rico, sou milionário. Fui para Campo Grande uma vez de ônibus,
Agora eu não aguento mais fazer essas viagens de ônibus, eu não aguento ficar sentado muito tempo, nem de carro, nem de ônibus, tem que ser tudo mais rápido, né? Já estou todo estragado para viagem longa assim. Mas estava indo. E tinha uma pessoa do meu lado, e eu tentando puxar a conversa, viagem longa, você entra no Mato Grosso do Sul, aquela estrada você olha, parece que não acaba, né? Aquilo você olha, não tem fim, muito plano, muito reto, gado para lá, gado para cá, terra que não acaba, tem mais gado no Mato Grosso do Sul do que gente, tem mais cabeça de gado lá do que cabeça humana. E andando, e eu tentando puxar a conversa com uma pessoa do lado, eu estava lendo um livro aqui, e ele lendo um jornal, quando eu olhava, ele levantava o jornal, eu não conseguia puxar assunto com ele, e ele cochilava, acordava, e eu, quando ia olhando, ele virava para o outro lado. Você sabe quando a pessoa não quer conversar e está deixando claro que não quer? Acho que ele já sabia que eu era crente, né? E aí, então, de repente, ele baixou a guarda um pouquinho, começou a olhar para fora, e eu percebi que ele estava olhando, sem virar, eu disse, isso aí tudo é do meu pai. E olhei para ele, né? Aí ele olhou para mim assim, olhou do pé, né? E pensou, nesse busão aqui, indo para o Mato Grosso do Sul, se o seu pai fosse dono disso aí, deve ter pensado isso, né? Aí ele perguntou, e quem que é seu pai? Como que, num deboche, eu falei, Deus, né? Aí nós começamos a conversar, ele baixou a guarda, né? Puxamos o assunto. Mas não é verdade? A Bíblia não diz que tudo é nosso? Tudo é nosso. Eu não tenho medo de dizer que é tudo meu. Vem quando eu ando por aí mostrando isso aqui, tudo é nosso, né? E é mesmo. Tudo pertence a Deus. É dono do ouro, da prata. Então, quando nós precisamos de recursos, nós recorremos a quem? Aquele que é dono de tudo. E Ele vai mover situações para que os recursos sejam alcançados e nós possamos, então, usufruir daquilo que pertence ao nosso Deus. Agora, tem uma parte interessante aqui, irmãos, nesse texto, o versículo 4 do capítulo 8, que diz assim, que os macedônios, se dirigindo a Paulo, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Sabe o que esse texto aqui está dizendo? Está dizendo que os macedônios imploraram para Paulo para poder contribuir com essa oferta que era recolhida aqui. Aí você fica pensando, mas por que alguém vai implorar? A gente vê o contrário acontecendo, né? Quase o pastor ajoelhando, irmãos, por favor, vamos contribuir, né? Mas aqui dá a impressão que os macedônios tinham se ajoelhado, porque essa expressão colocada aqui, pedindo com muito rogo, é alguém que se ajoelha e coloca a mão em posição de rogar, pedindo, olha, por favor, me deixa contribuir. Agora, vai deixar o pastor Rômulo doido se de repente os irmãos chegarem aqui, pastor, por favor, olha, me deixa contribuir, né? Às vezes é o contrário, é o pastor que sai, irmãos, nós precisamos ser fiéis na nossa contribuição, não vamos deixar a peteca cair, nós temos um compromisso, seja com a obra missionária, seja com outro tipo de oferta, nós temos assumido um compromisso, então vamos seguir em frente. Mas acontecia o contrário, eram os macedônios pedindo para Paulo, olha, não vem nos impedir não. Eu muito tempo não entendi esse texto, até que eu fui ler na história paralela, a situação real da Macedônia nesses dias do Império Romano. Havia tanta pobreza, tanta miséria na Macedônia, que o imperador romano da época isentou os macedônios de pagar tributo a César. Ou seja, toda a região macedônica, que eram várias cidades naquela área, hoje é onde tem a Iugoslávia, a Tchecoslováquia, né? Parece que é aquela região ali, não pagavam tributo. Agora, quando um governo isenta alguém de pagar imposto, é porque o negócio está feio mesmo, né? Porque o governo não isenta ninguém de nada, ele só quer recolher tudo que pode. E havia isenção para os macedônios, por causa das guerras, muitas viúvas, muitos órfãos. Então eu fiquei entendendo assim, eu acho que os macedônios começaram a pensar assim, Paulo vai querer fazer a mesma coisa com a gente, não vai nos deixar contribuir, porque somos pobres demais. Por isso eles falaram, não nos impeça, nós queremos contribuir. Eu ouvi de um pastor uma vez que isentou as viúvas de ser dizimista na igreja dele. Falou para mim, na minha igreja, quem ganha salário mínimo e viúva não precisa dizimar. Eu falei, mas que maldição é essa, pastor? Como é que o senhor pode revogar alguma coisa que Deus estabeleceu?
Qual pastor que tem autoridade a revogar o dízimo de alguém? O senhor está tirando a bênção dessas mulheres, desses pobres da igreja. Como é que o senhor pode fazer um negócio desse? Não, mas é muita dificuldade. Nós não podemos, irmãos, tirar a bênção de alguém que quer contribuir, porque faz com alegria no coração, e é isso que agrada o nosso Deus. O texto fala, no versículo 3, porque segundo o seu poder, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O que é dar segundo o seu poder? Dar segundo o seu poder é você ser dizimista, porque o dízimo é proporcional àquilo que você ganha, é igual para todo mundo. Ninguém é mais dizimista do que outro se ele é fiel. Não é o valor que ele dá, é a fidelidade da realidade da sua situação financeira. Se ele é fiel nos 10%, ele é um dizimista fiel. Não importa quanto é o valor que ele entrega lá. Todos entregam de modo igual. Todos são abençoados do mesmo jeito. Por quê? Porque está sendo fiel naquilo que é dito claramente que se constitui o dízimo. Agora, dar acima do seu poder é ir além. É nesse ponto que entra o princípio da promessa de fé estabelecido por nós. Porque está aqui a ideia de que você vai contribuir acima daquilo que você tem capacidade. Mas suponhamos que o irmão tem um carro bom. Está bom o seu carro, não? Está pago? Não está mais financiado? Já pagou tudo? Que bom, né? E se o irmão quiser me dar esse seu carro para mim, o senhor pode dar? Por que pode dar? Porque é seu, né? Então isso é dar segundo o seu poder. Eu dou segundo o meu poder quando eu dou o que eu tenho, é meu. Eu posso dar para quem eu quiser. Eu não vou pedir o seu carro, não, pode ficar tranquilo. A não ser que o irmão queira doar para a nossa construção lá. Agora, dar acima do poder é dar o que não tem. Eu acho que aqui é que entra o princípio da promessa de fé. Muitos crentes não entenderam bem que a promessa de fé é além da capacidade que ele calcula. Quando eu saí de Orlândia, deixei o pastorado lá para ir para o Ministério da Missão, a igreja pediu que eu pregasse a última conferência missionária, naquele ano que era o meu último ano de ministério pastoral na igreja. Eu sou membro lá ainda. E eu preguei. No ano anterior nós tínhamos tido alguém pregando a conferência, e naquele ano eu peguei e disse: olha, se tem alguém aqui, isso já quase no final da mensagem, se tem alguém que está pensando que é promessista de fé, sendo que pegou o seu dízimo, dividiu em 2, e você dá a metade como dízimo e a metade como promessa de fé, você, além de não estar fazendo o certo com o dízimo, ainda está roubando de Deus para fingir que está doando alguma coisa na promessa de fé, porque isso é falsidade. Você está tirando aquilo que já era de Deus para fazer de conta que está fazendo uma promessa de fé. Você é um ladrão. A Bíblia diz que é ladrão, não é eu que digo isso. Acabou o culto, nós temos um irmão que está lá, uma grande bênção, o irmão Erasmo, era convertido há mais ou menos uns 2 anos naquela época. Eu estou lá na porta conversando com alguns irmãos, o irmão Erasmo chegou, falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor, e é hoje. Com a seriedade, ele é muito brincalhão, entrou no escritório: vou esperar o senhor lá no escritório. E entrou, e eu fiquei ali. Quando a maioria saiu, eu entrei, sentei, ele olhou para mim, sério, falou assim: estou roubando, virei ladrão. O homem tinha largado de beber, tinha bebido a vida inteira, era um alcoólatra. Deus fez um milagre na vida daquele homem. Quando ele se converteu, ele deixou de fumar, deixou de beber, assim, ó. Foi um milagre mesmo. Ele não teve uma luta, eu vou fazer, não. Ele parou com tudo. Ele já tinha 54 anos de idade quando se converteu. Família destruída, uma vida totalmente depravada durante toda a sua existência. E aquele homem toca hoje com os jovens na igreja lá. Com mais de 60 anos, é músico lá da igreja, aprendeu a tocar violão depois de convertido. Quando ele falou que tinha virado ladrão, eu gelei, falei: o homem largou de fumar, largou de beber e começou a roubar. E eu já não estava lembrando mais do exemplo que eu tinha dado lá, sabe, você fala e depois já não está lembrando imediatamente. Eu falei: mas roubando o quê, irmão Erasmo?
Ele falou assim: estou roubando de Deus para dar promessa de fé. Aquele homem que veio aqui o ano passado não explicou direito esse negócio. Eu estava sendo dizimista, quando ele falou da promessa de fé, eu peguei e falei: vou dar metade para cada um, é tudo de Deus mesmo, né? E estava fazendo isso por um ano. Eu logicamente orei com ele, falei que era uma ignorância dele naquele momento sobre aquilo, não é que se justifica, mas ele falou assim: não, pastor, mas eu vou pagar tudo, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei, Deus vai me dar a condição de fazer isso. Irmãos, aquele irmão só tem crescido ali. É uma das grandes bênçãos no ministério meu em Orlândia, naqueles anos, a transformação que houve na vida daquele homem e da sua família também, que quase todos se converteram. E ele permanece fiel até hoje. Quando nós entendemos a verdade bíblica e queremos ser fiel, nós vamos ser fiéis, porque Deus vai nos dar a graça, Deus vai nos conceder a alegria de fazer de modo correto aquilo que é exigido da parte dele. Agora, qual era o segredo dos macedônios? Você já sabe qual é, né? Você vê no versículo 5, quando Paulo diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. O segredo sempre vai ser esse: é a sua vida colocada no altar de Deus. Se tem algo que Deus quer de você, é a sua vida, é a sua dedicação ao Senhor, é a sua consagração de vida para servir a Deus, porque o resto se torna realmente uma sequência da entrega da vida. Por isso Paulo faz questão de dizer isso, que eles se deram a ele, ou a eles, àqueles que recebiam as ofertas, porque antes tinham dado a sua vida como sacrifício. O modelo usado aqui é o sacrifício de holocausto do Antigo Testamento. Quando o sacrifício era colocado no altar, era amarrado. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, lembra que era um sacrifício de holocausto? Ele amarrou Isaac e colocou lá. Ele ia baixar o cutelo sobre Isaac e matá-lo, conforme Deus tinha dito, quando Deus o impediu. Por quê? Porque quando está no altar não tem como sair, você está como que amarrado ali como sacrifício. Dar-se ao Senhor é colocar-se no altar dessa forma. Irmãos, não é difícil entender a questão da vida cristã, é difícil fazer. O que nós entendemos com facilidade, fazemos com dificuldade. Nós somos salvos por meio da fé, amém? Nós vivemos e andamos pela fé. Isso está em Hebreus, aliás em 2 Coríntios 5, 7. Em Hebreus vai mais fundo ainda quando diz que pela fé nós entendemos que o universo foi criado por Deus. E diz mais, quando fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo ato nosso, por mais sério que ele seja, se ele não resultar da fé, não vai agradar a Deus. Por isso promessa de fé é bíblico, porque é um ato, é uma decisão de fazer uma oferta muito além da nossa capacidade financeira, confiando que Deus vai suprir aquela necessidade de alguma forma. Por isso tudo cresce de uma maneira muito maior do que cresceria naturalmente. E nós temos que aprender a confiar passo a passo, ano a ano, crescer na decisão de aumentar o nosso compromisso missionário, para que a nossa igreja possa alcançar muito mais campo do que aquilo que tem alcançado. Sabe qual é a grande luta que nós temos na questão financeira? E talvez aqui seja o detalhe que muitos começam a servir, ou tentar servir a Deus e as riquezas. É porque nós confundimos necessidade com o quê? Com desejo. Nós temos necessidades básicas e nós temos alguma coisa chamada desejo. Nós desejamos muitas coisas, não é assim? Muito. A maioria das coisas que nós desejamos, nós poderíamos ficar sem elas, sem nenhum problema. Não faria a mínima falta. É só um desejo. Não é errado ter desejo. Mas muitas vezes os desejos consomem o nosso dízimo,
a nossa promessa de fé, nos endividamos para satisfazer desejos, e às vezes pessoas ficam anos e anos, precisando até de aconselhamento na área financeira, para sair de uma situação que ele não sabe mais como sair. Um pastor amigo meu, era aniversário da esposa, e ela queria que ele desse uma blusa para ela. E ela falou, eu posso ir lá e escolher? Ele falou, pode, está aqui o cartão, só que você sabe o limite nosso, tá bom? Você sabe até quanto você pode gastar com essa blusa. Não, tudo bem. E ela foi para a loja. Eu não sei se todas as mulheres são iguais, a minha esposa é assim, as minhas filhas, eu entendo um pouquinho de mulher, tenho uma esposa, tive uma mãe, uma sogra, 3 filhas, uma neta, eu só lido com mulher. Agora tem 2 genros lá, acaba tendo que lidar com isso também, né? Mas mulher, pelo menos as minhas, sempre que elas gostam de alguma coisa na loja, eu já sei, é o mais caro. Quando você vai perguntar o preço, eles não perguntaram o preço, mas se gostou, você pode ter certeza, não é o mais barato. E essa irmã chegou lá e olhando na loja, de repente ela, a blusa do sonho, foi feita para mim, sob medida, provou, assentou certinho, e foi perguntar, quanto custa essa? E quando ela viu o preço, passava do limite que podia gastar. Eu gostei, mas vou deixar para outra ocasião. Vou escolher uma outra um pouco mais barata. E escolheu outra. A gente nunca fica muito satisfeito quando escolhe uma segunda opção, não é verdade? É sempre assim, tá bom, mas era aquela, né? Aquela era o desejo. Por menor que seja esse desejo, aquele primeiro é o principal. E ela comprou outro, foi para casa, entregou, mostrou, gostou, e tudo bem. Era uma sexta-feira o seu aniversário, naquela semana. Chegou no sábado, ou sábado à noite, me parece, ou no domingo, um pastor amigo deles, que morava não muito perto, mas de vez em quando vinha passar um dia na segunda-feira, almoçar junto, conversar, ter um tempo de comunhão. Falou, nós estamos indo aí, segunda-feira. Por 2 razões, primeiro porque nós estamos cansados, e segundo porque é aniversário da sua esposa, e nós queremos ter um tempo com ela. Que bom. E foram. Quando chegaram na cidade, que mora esse amigo nosso, o casal falou, vamos comprar um presente para ela? Não compramos nada, vamos comprar hoje? E pararam numa loja, sabe qual loja? Aquela, que ela tinha visto a blusa do sonho. Nem sabiam de nada, irmãos. Entrou lá, procurou, falou, eu acho que essa aqui vai dar certo, não sabemos se o número é. Pegou aquela blusa, embrulhou, pode trocar se não servir? Pode. E levou, chegaram em casa, quase na hora do almoço, está aqui um presente, abraços, beijos, a caixa lá. Você não vai abrir? Claro que eu vou. Todo mundo que dá um presente quer que a pessoa abra logo para ver o contentamento, né? E abriu aquela caixa, quando ela abriu e olhou para a blusa, desabou a chorar. Chorava igual criança, e aí ninguém estava entendendo nada, né? Mas chorar por causa de uma blusa, será que é tão feia assim? Será que o meu gosto é tão contraditório com o gosto dela, né? Mas não é, que era exatamente a blusa, que era o desejo do coração. E você vai falar assim, mas que coincidência, né? Não, não foi uma coincidência, porque ela disse assim, e esse casal é um casal que tem sido muito fiel, tem sido um exemplo de sustentar a obra missionária através da promessa de fé. Ele é pastor e ele tem sido um modelo nessa área. Mas o choro era porque ela se lembrou exatamente do que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e nos limitamos a isso, irmãos, com toda certeza nós vamos experimentar muito dessa manifestação do cuidado que Deus tem por nós. Pode ser uma coisa muito pequena, mas não é o valor daquela blusa que importava, era o valor do pensamento: Deus tem cuidado de nós, Deus está atento aos detalhes mais insignificantes,
quando de alguma forma eles nos farão ver que Deus está atento até aos nossos desejos. Além de suprir necessidade, vai nos dar essa alegria. Eu termino contando para vocês uma história também verdadeira. Já ouviu falar em Alexandre o Grande? Grande conquistador, morreu muito novo. Embora, se tivesse vivido um pouco mais, teria conquistado o mundo inteiro. Eu acho que Alexandre se converteu no leito de morte. Ele foi tuberculoso, morreu muito cedo. Mas essa história que está na biografia de Alexandre é interessante. Quando ele ficou vários meses convalescendo, morrendo lentamente. Não tinha cura tuberculose naquele tempo. E de repente ele chamou os seus oficiais e disse: eu tenho um desejo. E eu quero compartilhar com vocês, que eu quero que aconteça exatamente o que eu vou dizer aqui. E ele disse o seguinte: quando eu morrer e for sepultado, eu quero que o meu caixão seja transportado pelas mãos dos médicos mais proeminentes da atualidade. Eu quero também que seja espalhado no caminho do meu velório até o lugar de sepultamento todos os bens que nós conquistamos nas nossas lutas com vários exércitos, espalhando aquelas joias pelo lugar. Depois pode recolher, mas eu quero que elas sejam espalhadas, ainda que alguém venha atrás recolhendo um pouco mais. Em terceiro lugar, eu quero que o meu caixão tenha um buraco de cada lado. Eu quero que a minha mão esquerda vá para fora aqui e a mão direita furada para esse lado. Desejo estranho para um imperador, uma pessoa que é um conquistador. E um dos seus oficiais perguntou: mas qual o significado disso? E ele deu a resposta: eu quero que todos saibam que os mais proeminentes médicos não têm poder para me manter vivo, a menos que Deus queira. Por isso eu quero que esses médicos carreguem o meu caixão até o sepultamento. Eu quero que sejam espalhados os meus bens pelo caminho do meu sepultamento, para que todos saibam e vejam que eu não levo nada daquilo que consegui em vida. E eu quero que as minhas mãos sejam colocadas para fora, para que vejam bem que nem nas minhas mãos alguma coisa eu estou levando. Esse homem deve ter se convertido. Eu acho que alguém chegou lá e pregou o evangelho para Alexandre no seu leito de morte. Ou então ele tinha uma compreensão muito grande do quanto é passageiro as coisas dessa vida. Eu era adolescente e morreu um homem na minha cidade, o homem mais rico do estado de São Paulo na época, Major Crisanto. Todos foram no seu velório e eu cheguei perto do caixão e ouvi uma coisa ali que eu nunca mais esqueci. Um gaiato que estava do lado perguntou: escuta, quanto é que ele deixou? E o outro olhou para ele, do pé na cabeça: tudo. Ninguém sabia quanto aquele homem tinha. O jornal Estado de São Paulo publicou 2 páginas inteiras da fortuna daquele homem. Nem a família sabia quanto tinha. Mas quanto que ele deixou? Tudo. Quanto é que eu vou deixar? Tudo. Não importa quanto. Muitos vivem em função do que têm, morrem na miséria espiritual, porque nunca entendem o reino de Deus, o que deve ser feito. Nós precisamos entender isso, irmãos, e dedicar aquilo que Deus tem nos dado para servir a Ele com alegria. Com toda certeza, nós seremos abençoados. O pastor Rômulo vai chegar, eu não vou nem orar, eu vou deixar a oração com o pastor Rômulo.